Mãe, você segue tudo o que o pediatra recomenda? Troca as fraldas, coloca roupas mais largas no seu bebê e mesmo assim, seu bebê continua sofrendo? E por quê? Porque você está tratando o sintoma, não a raiz. Eu sou a Paty Começo, fisioterapeuta e acupunturista, e eu ajudo mães como você a tirar seus filhos de 0 a 7 anos do ciclo de doenças de repetição, fortalecendo a imunidade deles de forma natural e segura. E hoje eu vou te mostrar por que a terapia pediátrica chinesa muda completamente esse jogo. Cuidar de um bebê com refluxo é emocionalmente pesado. Não é só a regurgitação, é o medo, medo dele engasgar, medo dele não ganhar peso, medo de estar fazendo tudo errado. E quando uma mãe vê o filho desconfortável, não é só o bebê que sofre. A mãe sofre junto, porque a mãe se culpa, ela pesquisa de madrugada para saber o que está acontecendo com ele e muitas vezes ainda escuta: isso é normal, é só uma fase, vai passar. Mas para quem está vivendo isso todos os dias, não parece simples. Não parece só uma fase quando você passa noites em claros. Não parece que é normal quando o seu bebê chora e você não consegue acalmar. Então, eu quero te dizer uma coisa: você não está exagerando. Você não está falhando como mãe. Você está tentando entender o corpo do seu filho e isso é cuidado. Eu me lembro de uma mãe que chegou para o atendimento com um bebê pequeno. Ela estava visivelmente cansada e não era só o cansaço de sono. Sabe aquele cansaço de quem já tentou muita coisa, já ouviu muita opinião e já pesquisou demais? E mesmo assim, ainda sentia que não encontrou uma explicação que fazia sentido para ela? Ela me contou que o bebê mamava e depois colocava tudo para fora, às vezes em pouca quantidade, às vezes em muita. Em alguns momentos, ele se contorcia, parecia incomodado e chorava. Então ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci: Pati, eu tenho medo da próxima mamada. Olha o peso disso. O momento da amamentação, que deveria ser um momento de vínculo, de conexão, tinha se transformado em um momento de tensão. Ela já ficava antecipando o que poderia acontecer depois. Ela ficava imaginando se ele ia regurgitar, se ele ia chorar, se ela ia conseguir acalmar o filhinho dela. E essa mãe não precisava apenas de uma explicação técnica, ela precisava ser acolhida. Porque quando a mãe chega nesse ponto, ela não precisa de alguém dizendo: calma, isso é normal. Ela precisa de alguém que olhe para ela e diga: eu estou vendo o quanto isso está pesado para você. Porque quando a mãe se sente vista, ela respira. E quando ela respira, ela consegue escutar. E quando essa mãe escuta, ela começa a entender. E o refluxo é quando o conteúdo do estômago volta em direção ao esôfago e sai pela boca como regurgitação. Em bebês, isso acontece com frequência, porque o sistema digestivo ainda está amadurecendo. O bebê não nasce com tudo funcionando como um adulto. A musculatura, a coordenação, o funcionamento do estômago, tudo isso ainda está em construção. Por isso que muitos bebês regurgitam. Mas aqui é importante ter equilíbrio. Nem toda regurgitação significa algo grave, mas também não é correto ignorar quando existe sofrimento, irritação intensa, dificuldade para mamar e perda de peso. Por isso, o acompanhamento com o pediatra é sempre importante. A terapia pediátrica chinesa, ela não entra para substituir esse cuidado. Ela entra como uma abordagem complementar com outro olhar sobre o corpo da criança. O pediatra oferece orientações muito úteis. Manter o bebê em posição vertical por 20 a 30 minutos após a mamada. Fazer mamadas menores e mais frequentes para não sobrecarregar o estômago. Evitar roupas apertadas que comprimem o abdômen. Trocar as fraldas antes das mamadas para reduzir a pressão intraabdominal. Essas orientações funcionam para muitos bebês, porque elas tratam os fatores imediatos que estão causando desconforto. Mas para outros bebês, mesmo seguindo tudo certinho, o desconforto persiste. E é aí que a pergunta muda.
Na terapia pediátrica chinesa, a gente não pergunta qual é o problema. A gente pergunta por que o problema existe, porque quando você descobre o porquê, você não está mais lutando contra o sintoma. Você está fortalecendo a base, a raiz. E quando fortalece a base, o sintoma desaparece naturalmente. E como isso funciona na prática? É como um toque, muda tudo, porque ninguém está falando como o corpo dele, ninguém está dizendo ao sistema digestivo: ei, você pode funcionar melhor. Ninguém está ativando a capacidade desse corpinho pequeno se reorganizar novamente. E é aí que entra a terapia pediátrica chinesa. Não é mágica, não é mistério, mas é uma linguagem que o corpinho dessa criança vai entender. É uma linguagem feita de toques, toques em lugares específicos que você consegue alcançar com as suas próprias mãos. Agora você pode estar pensando, Paty, como um toque pode mudar tudo? E a resposta está em como o corpo funciona. Na terapia pediátrica chinesa, a gente trabalha com algo que a medicina oriental conhece há milhares de anos, os meridianos. Não são linhas invisíveis no ar, são caminhos reais no corpo, caminhos por onde circula a energia vital. Essa energia que faz o coração bater, que faz o intestino funcionar, que faz seu filho ter vontade de brincar, de sorrir. E o mais importante, essa energia ela pode ser ativada, ela pode ser direcionada e pode ser usada para trazer equilíbrio. Existem pontos específicos no corpo, nas mãos, nos pés, nas costas, que funcionam como chaves mestras. E quando você toca nesses pontos com intenção, com presença, com amor, você está abrindo uma porta para que o corpo do seu filho volte a funcionar como deveria. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa ser terapeuta para fazer isso. Você não precisa de equipamento especial. Você não precisa de horas de dedicação. Você só precisa das suas mãos e da vontade de entender melhor o corpo do seu filho. E agora, mãe, que você entende como funciona, deixa eu te explicar porque isso é tão importante para você e para o seu filho. Você pode estar se perguntando: por que eu preciso da TPC, da terapia pediátrica chinesa, se o pediatra já me deu orientações? A resposta é simples, mas profunda. O pediatra trata o que está acontecendo agora, aliviando o desconforto imediato. E a terapia pediátrica chinesa previne o que pode acontecer depois. Quando você segue apenas as orientações do pediatra, você está colocando um curativo no problema, mas o sistema digestivo do bebê continua imaturo, continua fraco, continua vulnerável. E quando você para de fazer as orientações, o refluxo volta, porque a raiz não foi tratada. E na terapia pediátrica chinesa, nós trabalhamos a base, a raiz. Nós fortalecemos o baço, que é responsável por transformar o alimento em energia. A gente harmoniza o estômago, que precisa conduzir tudo para baixo. Nós acalmamos o sistema nervoso do bebê, que está respondendo a cada estímulo do ambiente. E quando você faz isso, o refluxo não volta, porque o corpo aprendeu a funcionar melhor. Não é só alívio temporário, é uma transformação real. O sono melhora porque o sistema digestivo não está mais em alerta. Os gases desaparecem porque o baço está fortalecido. A irritabilidade diminui porque o bebê não está mais desconfortável. E a energia volta porque o corpo está finalmente conseguindo transformar o alimento em nutrição real. Além disso, a terapia pediátrica chinesa olha o bebê como um todo. Não é só sobre o refluxo, é sobre o sono que está ruim, é sobre os gases que não passam, é sobre a irritabilidade que preocupa, é sobre a energia que deveria estar ali, mas não está. E quando você trata a raiz, tudo muda. O refluxo não deve ser visto apenas como um inimigo que precisa ser silenciado a qualquer custo. Ele pode ser visto como um sinal do corpo pedindo mais equilíbrio. E quando você entende que é um sinal, você consegue observar melhor. Você busca ajuda com mais clareza, você conversa melhor com os profissionais, você consegue identificar padrões
e você percebe o que piora e o que melhora. Você deixa de se culpar por tudo, e isso é muito libertador, porque a culpa faz a mãe encolher, mas o crescimento faz a mãe se reorganizar. O conhecimento faz a mãe pensar: eu posso aprender, eu posso observar, buscar ajuda, eu posso cuidar com mais segurança. Você não precisa ser uma mãe perfeita. Você precisa ser uma mãe orientada. A mãe perfeita não existe, mas a mãe que aprende, que observa, que busca, que se abre para compreender o corpo do filho, essa mãe existe. E talvez essa mãe seja você. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo justamente porque algo dentro de você está dizendo: eu quero entender mais, eu quero cuidar melhor. Eu quero um caminho mais natural, mais seguro, mais respeitoso para o meu filho. Então, respira. A sua preocupação não é sinal de fraqueza, é sinal de amor. Mas o amor precisa caminhar junto com o conhecimento, porque amor sem orientação vira angústia e o conhecimento com amor vira cuidado. Mãe, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. A primeira, se inscreve aqui no canal. A segunda, deixe um like neste vídeo, porque quando você curte, você está dizendo que esse conteúdo importa. E quanto mais curtidas, mais mães vão ver isso e vão poder entender melhor o corpo do seu filho. A terceira, compartilhe esse vídeo com a mãe que você sabe que está vivendo isso agora, que está naquele momento de desespero, que às 3 da manhã o bebê está no colo dela sem saber mais por onde ela pode começar, porque essa informação pode ser exatamente o que ela precisa para sair do pânico e entrar em ação. E se você também quer acompanhar conteúdos mais curtos, bastidores dos atendimentos e explicações práticas do dia a dia, me segue lá no Instagram, @paticomeço. Um beijo grande, com muito carinho e até o próximo vídeo.